O movimento dos trabalhadores rurais sem terra promete manter a pressão sobre o governo Lula, mesmo após a visita do presidente a um assentamento na última semana. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, integrantes ligados à direção da entidade disseram que o MST considera a visita de Lula uma sinalização importante, mas mantém a insatisfação com o que considera lentidão no processo de reforma agrária. O MST cobra o assentamento de 65 mil famílias ligadas ao movimento e 140 mil famílias no total, além de considerar o orçamento para obtenção de terras pelo INCRA insuficiente. Jess Peixoto, dois temas que eu queria aqui levantar. Primeiro, de conversa fiada, parece que o movimento está cheio. Não adianta vir fazer festa, subir no palanque, abraçar, botar chapéu de palha. O movimento quer resultado. E segundo, o movimento pede por todos os trabalhadores de acordo com a ordem de inscrição no INCRA, ou será que está pedindo um benefício específico para quem integra o movimento e esquece os outros trabalhadores sem terra rurais? Então, Capeza, acho que você já deu a resposta. Acho que o movimento, ele pede para um grupo específico que é tido ali como os principais nomes dentro da organização do que realmente mudar a situação geral de todos que ali, em tese, comporiam o grupo que aqui é abarcado. E aqui a gente tem uma situação muito interessante de pressão adicional no momento em que o governo federal já tem tantas pressões, até os ditos, por assim dizer, mais aliados, como o ST, estão também pressionando por determinados benefícios e até mesmo com um tom mais crítico em relação ao que lhes foi prometido versus o que está sendo dado. Então, isso é uma questão que agrava, até mesmo, mostra um agravamento da situação de popularidade, até num grupo muito forte de suporte. Mas aí vem a questão, será que esta é uma pressão que faz diferença para o presidente Lula, num contexto em que tantas outras pressões, sejam internacionais, sejam pressões de insatisfação da população com o preço dos alimentos, com o preço das coisas, já acontece? Me parece que se o governo federal for inteligente, realmente estratégico aqui, esta não será uma prioridade para a resolução de pautas ou até mesmo para colocar isso como um ponto principal. Então, seria um erro estratégico atender ao pedido e à lógica do benefício solicitado por parte do presidente Lula. Emerson Tawil. Pois é, mais uma vez, aí até os próprios pares estão contra o governo. Você vê a dificuldade que o governo tem de caminhar de uma forma muito lisa e transparente. Não está conseguindo cumprir com os acordos firmados no seu período de eleição. Isso dificulta muito, é lógico, vão fazer uma pressão muito maior. Existem 12 mil famílias aí aguardando essa reforma agrária e o presidente, mais uma vez, prometendo, vem sofrendo essa pressão. Essa pressão cada vez mais deve ficar intensa, porque enquanto não tirarem proveito disso, enquanto ele não cumprir com o que foi acertado, sem dúvida alguma, deve ter uma retaliação. Talvez não tenha uma importância muito significativa atualmente para o governo, porque ele tem coisas muito mais importantes para se preocupar na atualidade. Mas isso também não deixa de ser um calcanhar da crise, porque fica chumbo trocado não dói, mas esse aqui, na verdade, é fogo amigo. E os próprios que os defendem, hoje vêm a público para criticá-lo. Mais uma vez, o presidente precisa se recompor para que possa dar seguimento ao seu plano de governo, que até então tem encontrado grande dificuldade e a população sempre pagando um preço caro. Paulo Loyola, os governos, desde a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, há 37 anos atrás, vai completar esse ano 37 anos, todos os governos dali em diante são incompetentes e não conseguiram implementar uma reforma agrária adequada, não existem terras suficientes ou o movimento sem terra está reclamando por reclamar? Bem, Capês, a gente tem uma questão que o Brasil está muito tardiamente fazendo essa discussão. Diversos outros países do mundo fizeram um processo de reforma agrária muito antes do Brasil começar a falar sobre o assunto. Todas as iniciativas que houveram anteriormente não foram para frente. Não tem nenhuma dúvida que a gente tem um problema hoje em relação à terra, quem quer produzir e tudo mais.
O MST está no seu papel de movimento social, como todo movimento social, a esquerda, a direita, não interessa muito de que lado fique, de fazer pressão para exigir mais resultados nas suas demandas. Não tenho nenhuma dúvida de que a gente tem terras com potencial de serem utilizadas por agricultura familiar. Lembrando que a agricultura familiar tem um peso extremamente relevante para a economia, para a sociedade, no sentido não só humanitário, mas também econômico, e na produção de alimentos. Hoje tem um grande peso da agricultura familiar. Então, a gente tem, sem nenhuma dúvida, pela disponibilidade de terras e pelas características, inclusive pela previsão constitucional de que terrenos não utilizados devem ser encaminhados para o fim social, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem potencial de terra, demanda populacional e muitos ajustes sociais a serem feitos em função do uso da terra, Capês. Priscila Silveira. Capês, é sabido que ele fez como promessa de campanha, né, para trazer a influência e a importância do MST, prometendo aí reforma agrária de alguma maneira. É importante a gente colocar que devem aí serão anunciados algumas desapropriações de terras. Eles estão prometendo, né? Eu peguei aqui os dados, colocando que o ministro Paulo Teixeira deve trazer uma disponibilização de 13 mil hectares ao movimento. Eu acho já até se antecipando ao Abril Vermelho, não é? Que é um momento em que o MST costuma pegar as terras que são improdutivas para, de alguma forma, também protestar. Então, possivelmente, nós teremos, ainda que de forma mínima ao esperado e ao prometido, alguma destinação, né, de terras ao movimento. Mas é importante dizer aqui que o nosso presidente disse que todo mundo sabe que ele tem lado. Então, ele tem, né, essa questão de persuasão muito que a gente não pode negar, no sentido de que ele fala, olha, eu vou, de alguma forma, priorizar o que eu prometi a vocês, que vocês são meus amigos. Inclusive, na fala dele, no assentamento, ele disse que não deve a eleição a empresários, não deve a eleição a aristocratas, ele deve a eleição ao povo brasileiro. Então, o que a gente observa? A Jess trouxe aqui uma colocação importante, que ele tem tantas outras coisas que estão aqui, né, à beira de um colapso, mas eu acho, Jéssica, que ele vai colocar só um temperinho, um salzinho, né? Não todo o tempero inteiro, porque, como você colocou aqui, vai dar um monte de problema, mas ele vai, é como se ele dissesse assim, eu vou te dar esses 13 mil hectares, eu prometi 100, eu tô falando aqui, né, em sentido amplo, eu te prometi 100, mas olha, agora eu vou te dar os 13, tá bom? E aí a gente vai devagarzinho até chegar naquilo que eu prometi, para poder evitar, né, um embate ainda maior, já que a gente já teve em dezembro um início de embate. A gente percebe que o MST é um grande apoiador do atual governo e, como disseram aqui todos os meus colegas, né, que não estão contentes com a forma de devolução dessa promessa feita em campanha. Capês?